Ó, o time do Flamengo passando aqui. O Wesley aqui. Bruno, fala com a gente aqui rapidinho. Só é por causa do backdrop aqui. Ô Bruno, a gente sabe que é desumano jogar aqui na altitude, mas fala pra gente, cara, como é que fica essa situação a partir de agora? Como é que vocês saem daqui, a sensação que vocês estão tendo após um jogo desse dificílimo, né? O Flamengo teve até a oportunidade de empatar o jogo. Fala pra gente como é que foi. Olha, como você falou, jogar aqui é difícil, mas acredito que a gente conseguiu fazer um jogo bom. Faltou, claro, a altitude atrapalha um pouco e onde a gente não conseguiu acertar ali o último passe, né? E quando acertava, a bola acabava escapando um pouco. Então, cara, é triste. Não tenho muito o que ficar falando. Temos que trabalhar para a gente poder vencer os jogos que a gente tem dentro de casa. Ô Bruno, várias vezes no jogo assim a gente percebia que colocava uma bola enfiada e a bola às vezes acabava saindo mais forte, você não conseguia chegar. Você acredita que essa situação da altitude atrapalhou muito o jogo do Flamengo nesses modelos de bola enfiada, desse facão que você faz muito bem, dessa bola na frente que você faz muito bem? Assim, porque a adaptação tem que ser rápida e durante o jogo não tem como você, como é que eu posso falar, ter o time ali de um passe mais fraco, um time de um passe mais forte. Acaba que o adversário já pressiona e você acaba encostando um pouco mais na bola, onde a bola acaba correndo mais. E se a gente tivesse um pouquinho desse time, acho que a gente conseguiria sair daqui com um bom resultado. Obrigado, Bruno. Outros jogadores passando aqui, o Rossi está falando ali. Rossi, você e o Davi foram dois grandes destaques da partida. Tanto você quanto o Davi foram muito bem no jogo. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer para você, porque mesmo você se destacando muito no jogo, o Flamengo tem sofrido gols de cabeça. Como resolver esse problema dos gols de cabeça que o Flamengo tem sofrido, principalmente você sendo um cara que se comunica muito com o grupo? Não, são questões do jogo. Acho que a gente faz um grande trabalho na semana também para melhorar o que nessa situação dos cruzamentos do rival, mas aí a gente o rival também joga, o centroavante dele também é um cara que saltava muito e é muito forte também no jogo aéreo. A gente é difícil também ir na bola, olhar a bola, a defesa, tudo, mas a gente sabe que vem fazendo um grande trabalho defensivamente e a verdade é que hoje demonstramos que o Flamengo está para brigar, não só na altitude, sino também em campo, porque fizemos um grande jogo, então a gente aí sabe que tem que seguir melhorando. A gente também chegou com muitos jogadores que ficaram no Brasil também, que precisavam de um descanso também para a seguidilla do jogo que vem na frente, mas a gente vai muito conforme para o Brasil, porque também, como falei antes, também é muito importante assim ter perdido o jogo, sair perdendo só por um gol de diferença também é muito importante, porque na Libertadores a diferença do gol conta e a gente tem três jogos sem altitude e 2 jogos no Maraca que tem que ir para frente, como sempre o Flamengo tem que fazer. Ok, obrigado. Léo, Flamengo cheio de desfalques e a gente hoje viu um Flamengo com uma formação diferente, jogando com 3 zagueiros. Para vocês que são acostumados a jogar com 2 zagueiros, treinar talvez segunda e terça e já chegar hoje jogar com um problema de adaptação também da altitude, acaba que complica, fica mais difícil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a estratégia até era correta, a gente não conseguiu botar em prática, acredito, em relação aos 3 zagueiros. Eu já tinha trabalhado dessa forma, Davi também, acredito que o Fabrício também. E então estava todo mundo, e os laterais também, o Vina também já tinha trabalhado, então estava todo mundo adaptado a isso. O que a gente não conseguiu foi no início do jogo ali manter muito a posse de bola, que era a ideia que a gente tinha, para que se desgastasse menos, e por lógica eles no início do jogo colocaram uma intensidade muito grande, até para fazer com que a gente sentisse essa diferença de velocidade, diferença da altitude, né, onde falta um pouco de ar em alguns momentos. E acho que isso foi prejudicial ali no começo. Acredito que depois na mudança para ter um pouco mais de gente no meio, que eles estavam tendo
acredito que muito espaço ali na frente para ter essas finalizações de fora. Eu fui para volante e acho que acabou dando uma melhorada também. No segundo tempo a gente conseguiu já manter mais a bola, conseguiu ter um pouco de controle, mas realmente é uma situação muito difícil jogar aqui, é fora do normal, é realmente muito atípico. Mas não tem o que fazer, a gente tem que vir jogar, fazer o nosso melhor. Infelizmente hoje não foi o suficiente para sair com a vitória. Mas agora é pensar nos próximos 3 jogos da Libertadores, né? Lógico, pensando no Brasileiro agora, que é o próximo jogo, mas na Libertadores nós temos mais 3 jogos, 2 dentro de casa, o Palestino fora, e vamos em busca dos 9 pontos para poder sair com a liderança, que a gente sabe que é muito importante. Valeu. Obrigado, Léo. Da equipe do Bolívar, ela tem 2 jogadores externos, infiltrações centrais bastante. E ela utiliza essa coordenação de movimentos. A ideia inicial era, com uma linha de 5, tirar essa, tua pergunta ela é tática, tirar esses jogadores de lado de cruzamento e essas infiltrações centrais com o tripé do meio campo também conduzir. Mas nós não estávamos com posse de bola jogando. E aí, logo em seguida, e nós estávamos com esse problema, a gente trouxe o Léo Ortiz para um meio-campista, montando 2 linhas de 4. Aí ele começou a equipe a se remontar, reestruturar. Boa noite. Com respeito à pergunta minha, fico muito feliz por fazer o primeiro gol aqui com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir à frente. Acho que do que fala, o primeiro tempo acho que comecei bem fisicamente e depois durante o jogo se começa a sentir muito a altitude, então acho que foi isso. Fica um pouco pesado, fica sem força, acabando o jogo, mas tem que agora trabalhar para o jogo que vem. Boa noite, Tite. Boa noite, Vinha. Léo José, do Coluna do Fla. Pelo segundo jogo seguido, a gente vê um Flamengo que abusa de lançamentos diretos. Dessa vez, no jogo de hoje, foi o Davi Luiz. No jogo passado, contra o Palmeiras, você até citou na coletiva que é até uma das táticas do time. Eu queria entender como que você faz essa avaliação para poder definir que o time adversário é um time que o Flamengo vai poder usar a ligação direta contra o time adversário. Como que é essa avaliação? E por que insistir novamente do Vitor Hugo jogando na ponta direita, sendo que ele apresenta o futebol melhor jogando mais pelo meio? Começo pela essa última parte. O Vitor tem utilizado ele nas funções pelo lado, antes já pelo lado, no tripé do meio campo. Tem sido utilizado frequentemente conosco pelo lado. Então, essa é uma imprecisão, ele tem sido utilizado dessa forma. Então, ela é coerentemente colocada dessa forma. Em determinados momentos, tu consegue fazer uma saída, e o que mais tinha saída de bola conosco era o Davi Luiz. Por quê? Porque o atacante não saía e era conduzindo. E se olhares no primeiro tempo, a saída de bola nossa, quem tinha era o Davi Luiz, não lançando, conduzindo. Bien, ¿cómo están? Profesor Tite, un placer. Buenas noches. Matías, ¿cómo estás? La consulta para ambos, ¿no? Y si la pueden responder, ¿qué les parece enfrentar a este Bolívar que en 2014 también estaba en el grupo del Flamengo y que pasó como primero? Este Bolívar que la gestión pasada hizo una buena Copa Libertadores llegando a cuartos y que hoy tiene un puntaje perfecto. ¿Qué les ha parecido en líneas generales el juego del Club Bolívar? Gracias. O Bolívar está muito bem estruturado, o Bolívar está muito bem treinado, não é? Méritos ao seu técnico, já vem repetidas vezes colocando, ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também, em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude, imprimindo um ritmo forte. Então tem méritos também. Quando a gente olha o futebol, a gente olha sob 2 perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo uma grande começo de Libertadores, mas nós temos que focar em nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem?
E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não, recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito... Está poupar tantos jogadores. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem e ela traz no professor de educação física que sabe com a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar, começa a apertar. Isso são todos indícios para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é sim nossa, mas minha do técnico que escala. Sobre o grupo do Flamengo? A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, assim, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar muitas vezes nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muito se discute isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então, tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então, estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Macedonian, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Oi, Tite. Aqui. David Sharp, do Antenados na Jogada. Oi, Vinha. Lá no Maracanã, depois do jogo contra o Palestino, eu perguntei, você concordou comigo que para jogar na altitude precisava jogar curto, né, valorizando a posse de bola e, vamos dizer, colocando o adversário na roda, não deixando que ele pegasse na bola, tendo mais dificuldade, né? Diferente até do que você falou em outra coletiva, que o Flamengo é muito vertical
tenta buscar o gol a todo momento. Seria uma forma diferente de jogar para tentar valorizar essa posse de bola. Por que o Flamengo não conseguiu botar isso em prática hoje, ainda mais com jogadores, com 3 zagueiros que sabem tocar bem a bola, com jogadores que sabem tocar bem a bola? O que faltou para botar isso mais em prática, não dar tantos piques assim compridos como o Flamengo deu, tentar bolas longas como em alguns momentos também aconteceu? E será que foi o gramado? Qual foi o problema que... desde o começo o Flamengo teve esse tipo de dificuldade para ter até mais posse de bola, para conseguir segurar mais o time do Bolívar? Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois, com linha de 4, ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E o segundo tempo, estava direcionando o olhar assim para quem me fez a pergunta, e o segundo tempo talvez tenha sido, num crescente, o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu perde, é desumano, ela é inconcebível. Eu também pedi para eles, todos, que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então, eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido não como ideia, mas com o ritmo imprimido do Bolívar. Para jogar? Sí. Buenas noches, Salma Carrión para la Red 1, Viña. Viña, mi consulta, se van con una derrota. ¿Se sienten tal vez obligados o ejercen esa presión a obtener los 3 puntos tanto en Brasil y luego en Santiago para poder aspirar a esa clasificación? Gracias. Buenas noches. Creo que estamos en un equipo que tenemos que ganar todos los partidos, no importa con quién nos enfrentemos, que tenemos que ganar todos los partidos que nos enfrentemos, así que esa presión que me planteás, obviamente que es la responsabilidad que nosotros enfrentamos en cada partido, porque obviamente que vamos a buscar los 3 puntos siempre. A última pergunta aqui. Tite, Vinha, boa noite. Após uma temporada até agora invicta, conhecendo a primeira derrota, e gostaria de saber como é que fica a programação para essa questão envolvendo o desgaste dos atletas, porque não tem tempo para recuperação. Domingo já tem jogo com o Botafogo, clássico, no Maracanã às 11 da manhã, depois estreia na Copa do Brasil, depois mais jogo pelo Campeonato Brasileiro, depois tem 4º jogo do Flamengo pela Copa Libertadores, e o torcedor fica preocupado, né, com uma aparente queda de rendimento da equipe. Prepare-se todos os atletas, porque inevitavelmente nós vamos ter a necessidade de utilizar todos. Não vou eu passar de simpático e bonzinho e dizer que vai repetir toda a equipe, porque não é. Eu me pauto pela verdade. Posso receber todas as críticas que tem em cima das ideias, sim, respeito uma linha, sou aberto a redirecionamento, porque planejamento é dessa forma. Agora, não vou enganar o torcedor. Não vai ter. Todos têm que estar preparados. Por quê? Porque vai ser necessário. Com essa sequência que tu mesmo relataste, é inevitável a utilização. É inevitável. Nós vamos precisar de todo mundo. É do garoto, é do mais experiente, é do Vinha na seleção, é de todos os jogadores que nós vamos precisar.